Eu preciso falar de MST com você, especialmente. Está tendo uma CPI sobre o assunto. Essa discussão você conhece muito bem lá de trás. Esse movimento do MST ganhou, digamos, repercussão e posso chamar de popularidade no começo do governo Fernando Henrique, que acabou sendo a agenda do PT, que tinha perdido naquele momento a segunda eleição presidencial, a primeira para Collor, depois na primeira eleição do Fernando Henrique. Isso ganhou a simpatia das pessoas, é baseado nisso que toda vez quando alguém vai falar de agrotóxico ou de defensivo agrícola, é a mesma agenda, é o mesmo grupo. Por que a gente está discutindo esse assunto e por que nós temos evidências que a CPI está trazendo de que as pessoas assentadas, para citar o que o Cine falou e que a gente ouviu aqui inclusive, ela vai lá, ganha um terreno, além dela ficar aliciada pelo movimento, ela não tem nada de implemento agrícola, nada de tecnologia para fazer desenvolver a terra. Também não tem financiamento, não tem nada. Quer dizer, eu dei a terra, mas dar a terra, isso aí é coisa de 1900 e bolinha. Isso aí. Nós estamos em 2023. Só dar a terra não vai funcionar, não vai ser. E aí, claro, ele abandona ou fica aliciado pelo movimento. Por que essas discussões, você acha que a CPI conseguiu colocar luz nessa discussão e vai mudar esse conceito, o debate sobre o MST no país? Perdeu aquele ar, digamos, de conto de fadas do MST, um movimento que briga pela justiça no campo, enfim, e está se desnudando a verdadeira essência do MST? Não, eu achei bacana a CPI, eu tive lá nela um tempo atrás, né? A CPI mostrou algumas coisas que a opinião pública em geral não conhecia. Ela cumpriu um papel. As últimas informações agora é que a CPI vai meio que acabar em pizza, né? Não vai gerar um relatório substantivo, sabe, sei lá, você vai inclusive ter algum relatório por conta do envolvimento político do sistema de poder dentro da comissão, com os partidos, aquela meleca geral lá, né? Mas ela teve uma função de mostrar essas coisas que muita gente não sabe, né? O MST não domina todos os assentamentos. O MST domina, arredondando, 40% dos assentamentos. Aí sim o MST domina. Isso que é grande, 40%. Que é, em termos de famílias, perto de 400 mil famílias que vivem em projetos de assentamento que foram organizadas as invasões via MST. O MST domina aonde eles invadiram. Mas existem muitos assentamentos que foram organizados, desapropriadas áreas, etc., que não teve invasão. Foi uma coisa, vamos dizer, mais planejada, mais civilizada. Em geral, isso funciona melhor. Sim. Porque quem invade terra, ainda mais como começou a ser feito no Brasil, quem invade terra passou a ser progressivamente não mais sem terra, passou a ser desempregado urbano, excluído da sociedade. O nego tá aí. Naquela época ainda, né, onde você tinha muito dificuldades maiores, estou falando de 20, 25 anos atrás. Sim. A maior parte dos assentamentos são dessa época. E então há um problema, ninguém sabe como resolve essa questão dos assentamentos. A reforma agrária do Brasil é uma sujeira enfiada embaixo do tapete. Custou uma fábula de dinheiro, o INCRA não mostra quanto custou. Ele sabe, mas não faz as contas. Não ficamos nós procurando fazer as contas, etc., que foi o que eu fui mostrar lá na CPI. Eu falei lá pro Ricardo Salles, olha, eu não vim aqui me meter em confusão. Vocês brigam entre vocês aí, porque eu já fui deputado e eu não quero saber mais de encrenca. Eu vou mostrar alguns dados. Eu mostrei 10 informações mostrando com trabalhos publicados em revistas referenciadas, foi o que eu fiz, né? Informações sobre qualidade de vida, nível de produção, nível de renda dos assentados, etc., para mostrar que, infelizmente, sinto dizer, a reforma agrária no Brasil foi um fracasso total. Agora, eu digo isso faz 20 anos, você sabe disso. Claro. Publiquei livros, etc., né? Então, é preciso explicar isso. Olha, nós tentamos fazer uma coisa, vamos mostrar assim com bondade. O Brasil tentou fazer uma coisa chamada reforma agrária, que era para ser feita nos anos de 1960, não foi feita. Tentamos fazer isso no fim dos anos 90 para os anos 2000, não deu certo. E agora nós não sabemos o que fazer, nós temos um passivo enorme para resolver, a gente não sabe o que fazer com isso daí. Daí que vem a ideia, que talvez seja a única das ideias, qual é? Olha, dá um título para cada um. Titula, fulano, você é beneficiário da reforma agrária, tá aqui o seu título, ó, tua escritura tá aqui. Vire-se. O que vai acontecer? Sei lá,
20%, 30% deles vão falar: ótimo, agora eu tenho um título, eu posso dar de garantia, vou buscar dinheiro no banco, o filho dele já cresceu. Mas isso avançou no governo Bolsonaro, a titulação, não foi? Sim, cheia de conversa fiada também. Porque o anunciado foram 400 mil títulos, mas títulos definitivos foram 70 mil. Sim. 70 mil em 1 milhão não foi muito. Agora, o argumento do governo, do Bolsonaro, é que a bagunça estava tão grande que eles nem conseguiam dar o título definitivo porque o cara não tinha nem o provisório. Mas como que o nego não tinha um título provisório? Ou seja, eles entraram lá, toca o barco, vai para frente, nem uma concessão eles tinham recebido. Ou essa concessão estava irregular. Foi uma bagunça que foi feita. Então, agora, como é que conserta isso daí? Meu Deus, é um problemão. Talvez seja o maior problema que nós temos no agro, não ligado ao agro produtivo, mas temos assim de pensar de gente, né? Que envolve milhares, milhões de pessoas estão nesses assentamentos. Eu suponho, eu estimo que as que estão nos assentamentos hoje não dá 30% dos que foram beneficiados pela terra. Ou seja, um passou para o outro, passou para o outro, passou para o outro. Eu conheço assentamentos que, por exemplo, outro dia eu fui lá conhecer um perto lá em Goiás. O fulano que estava lá no assentamento, ele cuidava de 5 lotes. Eu pensava, como é que esse cara pode ter 5 lotes, né? E a segunda informação, os 5 lotes, e ele não era dos primeiros, ele comprou os 5 dos outros, mas não pode comprar. Não, ele não comprou, ele arrendou. Como que arrendou, você não pode arrendar também? Ou seja, deu uma grana para todo mundo, os caras foram embora. E o INCRA não viu isso? Quer dizer, e o INCRA não vê isso? Chico, mas você está dizendo que o Brasil não precisa mais de reforma agrária? Sim, claro. Obviamente. Nem o Brasil, nem em nenhum lugar precisa mais fazer reforma agrária. Da forma como fizemos, ou seja, o conceito de você quebrar propriedades e dar um pedaço para cada um. Hoje o que o Brasil precisa, o Brasil e qualquer nação, para fazer o agro ir para frente, você precisa levar tecnologia. E a tecnologia não progride se você não tiver educação. Ou seja, o conhecimento básico, matemática, ciências, etc., conhecimento fundamental, educação básica é a porta de entrada para a tecnologia. Sem isso, pode dar terra grande, pequena, média, o agricultor pode ser grande, pequeno. Quantos agricultores grandes você encontra por aí quebrados? Estão vendendo fazenda e metendo o pau do governo. Tá tudo uma merda, tá tudo uma merda. Por quê? Porque o cara ficou ultrapassado pelo tempo, não é mais o tamanho da fazenda. O que manda é se ele está produzindo com qualidade. Por isso que a questão da sustentabilidade, ela vai ser resolvida. Vai vender soja para a Cargill. Vai ver se ela compra soja, se você não passar os critérios dela. Então quem tá impondo a agenda da sustentabilidade? É a esquerda globalista do cacete não sei de onde? Não, é a Cargill que está fazendo isso. É a Bunge que está fazendo isso. O mundo hoje compete em sustentabilidade. Então, isso é completamente diferente para nós. Uhum. Essa produção de tecnologia, Chico, seria oriunda da onde? Do próprio Estado que teria que incentivar? Que Estado? Ao Estado, as tarefas básicas. E no caso de ciência e tecnologia, há uma baita discussão. No mundo de hoje, em termos de ciência e tecnologia, o que cabe ao Estado fazer? Vale para a Embrapa, mas vale também para outras áreas, né? Porque de primeiro o Estado fazia tudo. O Estado produzia sementes. Sim. Eu, quando fui secretário de Agricultura aqui no Mário Covas, o pessoal da área de sementes estava chateado que estava ficando para trás. E eu fui lá, dei uma conversa, escuta, mas vem cá, vamos, fecha a porta ali. A gente precisa produzir semente? Mas é que em 1940, se o governo não produzisse semente, quem o faria? Uhum. Então, essa transição de um país que precisava fazer siderúrgica nacional, produzir sementes, investir em pesquisa básica, tudo isso. Hoje nós estamos lá na frente. Quais são as funções também em ciência e tecnologia, né? O debate está preso no século XX, muita coisa está presa no século XX. Veja, né? Só, nós estamos perdendo muito tempo no Brasil discutindo bobagens, fruto dessa imbecilidade que virou a política, e não estamos discutindo o projeto de país. Ele será possível de unir muito mais gente do que se pensa. Se você começar a discutir sem preconceito, você falar, escuta, é o seguinte, nós estamos em 2023. O que nós fazemos com esses problemas, né? Eu conheço muita gente, talvez pela idade você vai ficando também mais condescendente, que está
cansado de ficar perdendo tempo em discussão estéril para discutir aquilo que importa. Sim.